Galera, tudo certinho? Começando aqui mais um vídeo revendo conceitos com vocês. Nesse vídeo de hoje eu quero rever impulso e quantidade de movimento que a gente viu nessa nossa última aula do livro 1, né? É a última aula do livro 1, ela encerra todo o espectro do livro 1, né? Vamos lembrar que impulso é nada mais, nada menos do que o resultado que uma força tem quando empurra um corpo. Quando uma força constante ou variável, tanto faz, ela atua num corpo, essa força, se ela atua durante um certo tempo, ela tem um início e um fim, ela provoca um impulso, um empurrão no corpo, certo? Então, para a gente calcular o impulso de uma força constante é bem simples, né? Lembra que impulso é força vezes tempo, onde a força é dada em newtons, e o tempo ele é dado em segundos. Lembra lá? O tempo é dado em segundos, beleza? Consequentemente, o impulso tem sua unidade newton-segundos, ok? A gente aprendeu isso em aula, né? A gente também tem uma segunda unidade que é o quilograma metro. Desculpa, deixa eu consertar aqui, né? Que tá errado. Quilograma metro por segundo, beleza? Tem essas duas unidades. Lembra de aplicar essa relação quando a gente quiser calcular o impulso de uma força constante. Quando a gente quer calcular o impulso de uma força variável, ele vai representar essa força variável num gráfico em função do tempo, certo? E a área desse gráfico é justamente o impulso, certo? Quando o gráfico é de força por tempo, a área do gráfico me dá justamente o impulso, certo? Então o impulso é igual à área do gráfico, beleza? Quero lembrar isso a vocês, tranquilo? E a gente pode calcular também a força média, certo? Calculando a força média, a gente pode relacionar as duas formas. Já a força média que é envolvida nesse empurrão. Porque quando a gente empurra um corpo, a gente está provocando um impulso e tem uma força associada a isso, né? É essa força daqui, certo? Ou então essa força que varia daqui, certo? E muitas vezes é pedido a você uma força média, ou então a força resultante daquele empurrão, e é bem fácil de calcular. Lembra que força média é a área do gráfico sobre o tempo. E a gente chegou nessa fórmula porque a gente igualou o impulso calculado pela área do gráfico com o impulso calculado por força vezes tempo, certo? E a gente iguala isto a isto daqui e a gente chega nessa relação final. Quero calcular a força média que foi envolvida naquele empurrão, naquele impulso, então a gente consegue calcular simplesmente pela área do gráfico sobre o tempo. Simplesmente isso, tranquilo? Ou então a gente pode calcular a força por essa relação também aqui, vai depender muito da dinâmica da questão. Beleza, galera? Isso foi uma pequena parte que a gente viu na aula, quero ir avançando mais um pouco. Vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo, lembrando que a gente falou também na aula de quantidade de movimento. E a quantidade de movimento é uma definição importantíssima porque ela relaciona a quantidade de massa que tem velocidade. Quanto mais massa um corpo tem associada a uma velocidade, mais quantidade de movimento ele tem. Quando ele bater em outro corpo, a gente vai notar que ele vai conseguir passar um certo movimento para esse outro corpo. Então a gente relaciona isso com quantidade de movimento. A quantidade de movimento é justamente essa grandeza que demonstra quanto de massa tem movimento. Então é bem claro que a gente calcula a quantidade de movimento simplesmente por massa vezes velocidade, onde a massa é justamente a massa do corpo e a velocidade é justamente a velocidade com que o corpo se move, certo? Essa massa ela é dada em quilogramas e a velocidade é dada em metros por segundo, beleza? Quantidade de movimento tem sentido e a direção e o sentido dele é o mesmo da velocidade, beleza? Lembra que o impulso também tem direção e sentido. O impulso ele tem o mesmo sentido da força, né? A força aponta para um lado, o impulso vai para aquele mesmo lado, certo? A quantidade de movimento é a mesma coisa. Se a quantidade de movimento existe, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, beleza, galera? Então lembra disso e não esquece de jeito nenhum. A massa tem que ser em quilogramas e a velocidade tem que ser em metros por segundo. Quantidade de movimento é a quantidade de movimento de fato que um corpo tem, ou seja, a quantidade de velocidade que um corpo tem. Quanto mais massa esse corpo tem, mais velocidade, quanto mais massa e velocidade esse corpo tem, mais quantidade de movimento esse corpo tem, beleza? Quero também fortalecer uma coisa que eu falei de variação na quantidade de movimento. A variação na quantidade de movimento ela envolve uma grandeza importantíssima, porque a variação na quantidade de movimento ela só acontece quando existe impulso. Então a gente fala que o impulso é quem provoca uma variação na quantidade de movimento. Porque para a quantidade de movimento variar, a gente tem que variar a velocidade ou a direção ou o sentido do corpo, certo? Então se a gente tem um impulso atuando no corpo, esse corpo ele vai mudar de movimento, ele vai mudar de velocidade. O impulso pode aumentar a velocidade do corpo, o impulso pode diminuir a velocidade do corpo, o impulso ele pode mudar o sentido do movimento do corpo. Então o impulso, quando ele muda alguma coisa em relação à velocidade, ele está mudando a quantidade de movimento, certo?
Vamos lembrar que variação na quantidade de movimento como na física, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Mas quem provoca uma variação na quantidade de movimento é o impulso. Então a gente chega numa relação importantíssima, que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Essa relação é importantíssima, certo? Porque isso aqui se chama teorema do impulso. É justamente o quanto de impulso foi necessário para mudar o movimento do corpo, ou acelerando ele, ou freando ele, ou mudando ele de sentido, e por aí vai. Tranquilo? É simplesmente isso que eu quero que vocês entendam, beleza? Quero afirmar também uma coisa importante. Como a gente sabe que impulso é força vezes tempo, e eu sei que impulso também é igual a variação da quantidade de movimento, a gente chega numa relação importante, onde força é igual a variação da quantidade de movimento sobre o tempo. Então, vê outra relação que eu tenho para calcular a força envolvida na colisão, a força envolvida no empurrão, a força que foi envolvida em todo o sistema, certo? Isso também pode ser chamado de força média. Então, a força que é envolvida no empurrão, numa variação de movimento, isso aí é essa força média, essa força resultante, como ele queira chamar. A gente pode calcular tanto pela área do gráfico dividido pelo tempo, como a gente também pode calcular a força por variação da quantidade de movimento sobre o tempo. Simplesmente isso. Tranquilo, galera? A gente tem essa relação aí que a gente pode... Uma relação nova que a gente monta, beleza? Essa relação aqui, ela recebe o nome de teorema do impulso. É importante a gente perceber que só existe uma variação na quantidade de movimento se um impulso for acionado no corpo. Simplesmente isso. Tranquilo, galera? Essa foi aí, basicamente, até a metade da aula da gente viu todo esse conteúdo, certo? Uma coisa importante que é válido frisar, vocês têm que lembrar, vocês têm que saber o funcionamento do airbag, certo? Qualquer dúvida, fala comigo que eu te oriento, beleza? Vamos embora para a próxima etapa, que foi a última etapa da nossa aula, né? Vamos lá. Galera, por fim da nossa aula a gente falou de quantidade de movimento e sua conservação, beleza? Quero lembrar vocês que a quantidade de movimento e a sua conservação, ela foi definida em cima da seguinte maneira. A gente disse assim, ó, toda vez que a gente tiver uma perturbação no sistema, a quantidade de movimento vai se conservar, ou seja, a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial, ou seja, a quantidade de movimento antes de uma perturbação é igual à quantidade de movimento depois da perturbação, certo? A gente até escreveu assim na aula, ó, que antes é igual a que depois. A gente falou também uma coisa importante. A gente definiu quais eram as perturbações possíveis que podiam acontecer no sistema, não é? Para poder tentar perturbar esse sistema aí, quais são os eventos que podem acontecer. A gente estudou o impulso, certo? O impulso ou o empurrão, certo? A gente estudou também uma explosão, certo? A gente estudou a explosão. A gente estudou também a colisão, certo? Quero lembrar rapidamente a vocês, até porque em aula a gente viu isso bem completo, não foi? O impulso, a gente viu que Q antes é igual a Q depois. E todo impulso ele começa com a quantidade de movimento antes zero. E a quantidade de movimento depois vai ser os dois corpos que se empurraram, lembra lá? Então vai ser a quantidade do corpo 1 mais a quantidade do corpo 2. Na explosão a gente viu dois exemplos. O exemplo bem prático de uma pistola disparando um projétil. E a gente vai ter uma velocidade de recuo da arma, certo? Que basicamente vai dar a mesma relação dessa aqui, né? A quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois, ou seja, o zero vai ser o antes que a arma está parada e o depois vai ser a da arma, certo? Mais a do projétil, a da bala, beleza? E a gente tem o segundo exemplo de explosão, que é aquele exemplo que não é tão prático, que a gente discutiu que no vestibular provavelmente não vai cair, mas eu vi em aula. Então se tu teve dúvida nele, tu conversa comigo, que ele é um pouco extenso e para esse momento de revisão ele não ficaria tão interessante, né? E a gente, por fim, viu também colisão. A gente viu que existem 3 tipos de colisão. A gente viu a colisão elástica. A colisão elástica é aquela colisão que bate e volta, que conserva a energia cinética, certo? Ela é conservada a energia cinética, certo? E o coeficiente de restituição, ele vale 1. A gente viu a colisão parcialmente, que ela é bem parecida com a elástica, só que ela não conserva a energia cinética, certo? Não conserva a energia cinética e o coeficiente de restituição ele fica entre 0 e 1. E a gente viu a colisão totalmente inelástica, que é a mais importante, certo? E a gente também sabe que a energia cinética não se conserva, certo? Ela não se conserva e o coeficiente de restituição é 0, beleza? A gente viu tudo isso na nossa aula e quero também reforçar que na inelástica, diferente da elástica e da parcial, eles não batem e voltam. Depois da colisão, eles continuam juntos, certo? Independente da colisão, a conservação do quantidade de movimento sempre vai acontecer e o que antes vai ser sempre igual ao que depois, certo, galera? Lembra dessa relação que é importante, certo? E novamente, reforçando, lembra do airbag que ele é muito importante, tranquilo? É muito importante, beleza? Qualquer dúvida, sempre lembre de conversar comigo, beleza? Um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!